Hoje a gente vai mergulhar numa jornada interior bem profunda, o processo de integrar o que a gente chama de a força. Basicamente, é como descobrir a nossa verdadeira potência. Mas, para começar, vamos combinar uma coisa. Vamos questionar aquela ideia de que força é só ter domínio ou controle sobre as coisas. A história de verdade é bem mais interessante e profunda. Nosso papo vai passar por 5 estágios. Pensa neles como passos essenciais nessa caminhada para dentro de si. E a gente vai ver como um leva ao outro. Então, bora lá para a primeira sessão. O mais curioso é que essa jornada para dentro geralmente começa depois que a gente já aprendeu o básico de como lidar com o mundo aqui fora. A grande sacada aqui é uma mudança de olhar. A meta não é ganhar uma guerra interna, sabe? É aprender a conviver de um jeito consciente com tudo aquilo que a gente sente. E olha só que interessante, o poder de verdade não vem de apagar a raiva, a libido ou o medo. Pelo contrário, vem de aprender a conviver com tudo isso, encontrando o que a gente chama de coragem afetiva bem no meio dessa história toda. E essa convivência, bom, ela leva a gente direto para o nosso primeiro grande desafio, o tal do encontro com o nosso leão interior. Sabe aquele momento que dá um estalo? Quando a gente se dá conta de que existe um universo de impulsos e sentimentos rolando por baixo do nosso pensamento racional? É isso. E qual é a nossa primeira reação? Tentar domar o bicho, né? Usar a força de vontade. Mas aí a gente logo descobre que a razão sozinha não dá conta do recado. Reprimir só joga o problema para debaixo do tapete. E aí é que a gente entra numa fase bem crítica, a sombra da repressão. É quando a gente descobre na pele o preço altíssimo de tentar engolir tudo. É exatamente aqui. Existe uma linha muito tênue entre um gerenciamento que é saudável e começar a se sufocar. É o ponto exato onde o conter vira reprimir. Nessa fase, o leão interior não está sendo entendido, ele está sendo trancado numa jaula. E as consequências psicológicas disso são bem claras, né? Cansaço profundo, umas explosões que parecem vir do nada, dificuldade de dizer não. Aquela mentalidade de eu aguento tudo cria uma casca, uma aparência de força, mas é uma casca frágil que esconde um interior completamente esgotado. Ok, então como é que se sai desse ciclo de exaustão? É exatamente aqui que a jornada tem a sua grande virada. É quando começa a busca por uma nova relação consigo. Essa percepção aqui muda o jogo inteiro. A transformação de verdade acontece quando a gente cria um espacinho entre o impulso e a ação. Um espaço onde a nossa consciência pode respirar e florescer. E existe um caminho prático para isso, em 3 passos. Primeiro, aceitar. Simplesmente sentir, sem agir no automático. Segundo, dialogar. É reconhecer o que se sente sem se culpar. E por último, expressar. Dar voz a isso de um jeito consciente. E o que acontece quando essa jornada se completa? A gente finalmente chega no estado de integração, onde o leão interior deixa de ser um problema e se torna um aliado poderosíssimo. O contraste entre os dois estados é gritante. A gente larga para trás o lema do eu aguento tudo e passa a agir com presença e compaixão. O instinto deixa de ser um inimigo que precisa ficar na jaula e vira um parceiro que a gente quer empender. Na prática, isso quer dizer que se pode sentir raiva sem sair destruindo tudo, sentir desejo sem se perder completamente e sentir medo sem ficar paralisado. É a tal da maturidade emocional em ação. No fim das contas, integrar a força é isso. É transformar nosso instinto, que antes parecia um adversário, num parceiro de total confiança. E fica aí a reflexão, né? Sobre a nossa própria relação interna. Como é que a gente está nutrindo ou talvez negligenciando o nosso próprio poder? A pergunta que fica é, e o leão que mora aí dentro? Ele já confia na gente?